nunca foi um mar de rosas, nem tão fácil de entender. Que essa vida é perigosa, é lutar pra sobreviver e vencer. E no meio dessa horda, quase nunca é possível ver o futuro além da porta. É lutar pra sobreviver e vencer, encontrar no pensamento a luz e cantar boas ações, pra que a força que nos conduz pinte nossos corações. Agora o que eu quero daqui é cantar feliz e retocar o fundo. O que falta pra gente sorrir é colorir o mundo. Agora o que eu quero daqui é cantar feliz e retocar o fundo. O que falta pra gente sorrir é colorir o mundo, é colorir o mundo, colorir o mundo. É colorir, colorir. Vai? Dia 20 de setembro de 2025, estamos aqui pró-memória do Panela de Pressão. Estamos no quintal suburbano, na casa do Jorge Almeida. Reunimos aqui muita gente, muitas pessoas, pessoas que conheceram, pessoas que viveram o Panela de Pressão, outras pessoas que se aproximaram do Panela de Pressão, namoraram o Panela de Pressão. Mas temos uma pessoa especial aqui nesse momento, junto de nós, todos são muito especiais, mas temos aqui o Álvaro Marins, poeta, contista, professor, editor, amigo, mas no caso especial foi na casa do Álvaro Marins que o Panela de Pressão se reuniu. Ô Álvaro, como e quando você conheceu o Panela de Pressão? Como é que foi? Qual a sua relação com o Panela de Pressão? Como é que essa coisa se deu? Minha relação com o Panela de Pressão é familiar, porque uma boa parte do tempo do Panela de Pressão, principalmente na época da Comasp, talvez depois o Jorge explique isso melhor, que era Cooperativa de Artistas Panela de Pressão, se reuniu durante muito tempo naquela época que a gente achava que tudo era muito tempo, né? É verdade. Mas durante 2 anos na minha casa, que era a minha casa, a casa do Sidney Cruz, a casa do Bento, né? E foi mais através do Sidney, que era um integrante mais ativo do Panela de Pressão, que a gente começou a ter mais contato com Panela de Pressão, né? Então, assim, lá em casa havia os ensaios, reuniões, noites de arte, e era muito interessante que era quase uma sede, né, Lúcia? Foi uma sede. Foi uma sede, né? E depois nós tomamos
Associação de moradores. Depois fomos para a Associação de Moradores, que era assim, na próxima esquina, né? Então, assim, era muito interessante fazer lá. Lá a gente organizava as noites de arte, eles organizavam, né? Eu era o... Anfitrião. Tava na aba. Mas era anfitrião, né? Eu via como eram feitas as sopas, o pessoal comprava o vinho na adega do... Como é o nome da adega, Jô? Ele não sabe. O Juca lembra. O Juca lembra. Como era o nome? Adega Góes. Adega Góes. E o pessoal ensaiava lá, tinha ensaio durante a semana, de noite, era bem interessante. E eu tinha, assim, a amizade, através do Cisne, fazendo amizade com o Lúcio, com o Jorge, com o Gênesis, Genúncio, o Juca. O Juca chegou a morar lá em casa, eu acho, né? Agora começando a lembrar. Isso é Oswaldo Cruz. Em Oswaldo Cruz. Rua Nascimento Gurgel, 252. É isso aí. O Juca morou lá um tempo e depois eu e Juca trabalhamos juntos no Sesc. Porque teve uma outra pessoa que morou lá, que era o Zé Carlos, que era diretor do Grupo Tal de Caxias. Grupo Teatro de Abertura Lúdica, que atuava lá em Caxias, chegou a ganhar um prêmio Mambembe. Ele morou lá com a gente e nessa época estava todo mundo desempregado, menos o Sidney. Agora, Álvaro, mas essa época, em termos de idade, que idade tinha essa turma? Era um pessoal muito jovem, né? Muito jovem. Eu imagino que junto com isso tinha 21, festa, alegria. Festa, alegria, Namoros. namoro. Tinha sexo, sim. É porque você não morava lá na casa. Você era só convidado. E algumas drogas ilícitas, né? Pode-se falar isso. Claro. Pode, né? Já passou... prescreveu o crime, né? Mas as suas Era memórias... 20 anos, assim. Acho que o mais velho devia ter uns 28, 20 e poucos anos. Sim. Eu tinha 21, fiz 22 anos lá, 23. O Sidney era um pouquinho mais velho, talvez 24, 25, regulava com o Jorge de Almeida. Agora, nessas noites de arte, assim, o que marcou a sua memória? Como eram essas experiências? Porque pelo que, né, a turma relata, muita música, mas, enfim, a cantoria, a participação masculina, feminina, muitas mulheres participavam do... Participavam. O grupo era, assim, a liderança era basicamente masculina. Era Jorge de Almeida, Genúncio, Gênesis Genúncio, Sidney Cruz, o Juca também era uma liderança importante, né? E agora, o forte que eu sentia, assim, que eu não participava diretamente da composição do Panela, era a música e a poesia. Então, assim, os compositores eram Henrique Silva, Jorge Dangó, Rubens Santana, Moisés Costa, Cláudio Claro. E as meninas participavam mais como cantoras, né, e fazendo coro, mas também fazia solos, né? Mas as composições em geral era Jorge de Almeida, Cláudio Claro, Juca. O que acontece? É um momento que, historicamente, no Brasil, no Rio de Janeiro e na periferia do Rio de Janeiro, que era a Zona Oeste, que era a Baixada, que era a Zona Norte, que era a Leopoldina, existiam movimentos de jovens, grupos, que enfrentavam, confrontavam, debatiam, se reuniam, discutiam. Que jovens eram? Que era proibido você se reunir, era proibido você debater, era proibido você se manifestar. E esses jovens faziam isso. Então, esse grupo de Pé de Vento, o grupo musical de Pé de Vento, mais as 6 cooperativas de escritores independentes do subúrbio, nós nos reunimos ao Panela de Pressão. O Panela de Pressão é tipo um satélite, né, que começou a agregar
Que a gente viu que se o coletivo nosso era importante, um coletivo maior, mais importante seria para enfrentar essas dificuldades todas de manifestação, de luta contra a falta de liberdade de expressão. Ou seja, uma perspectiva político-cultural, nem questão partidária, que cada um ali tinha o seu partido. Mas isso não interessava. O que interessava era o posicionamento do grupo. Juca, mas que jovens eram esses? Que pessoas eram essas? Que nomes você se lembra? Não, as pessoas, elas continuam, estão até vivas, a maior parte. Né? O grupo Pé de Vento tinha o Valdir de Holanda, o Mauro Reis, o Rubens Santana, Jorge Dangol participava com a gente de certa forma. E na parte da poesia você tinha os poetas, né? Vários poetas. Esses jovens foram fundamentais para esse grande encontro, junto com o Panela de Pressão. E você lembra desse momento, quando chegou lá em Honório Gurgel, você estava nesse grupo? Que o Oswaldo Cruz? Desculpe, Oswaldo, é que eu sou de Honório Gurgel. Foi um ato falho. A Anitta também. Quando a gente se articulou conversando com o pessoal do Panela, eu fui uma das pessoas que fizeram a intermediação do nosso grupo passar a fazer parte do Panela. Entendeu? Para poder agregar. Então o Panela já tinha os 6, a Cooperativa de Escritores Independentes do Subúrbio, tinha o Pé de Vento, tinha a CAIS, que era um grupo de poetas da Zona Leopoldina, que é o Hélio de Assis, que era o expoente, entendeu? Então, existiam vários movimentos. Na Zona Oeste nós tínhamos um movimento, inclusive, de cineclube, que era um movimento de resistência com filmes brasileiros, discutindo a questão brasileira. A nacional, se passava Nelson Pereira dos Santos, era proibido. Com o Valdir Onofre vocês não chegaram a fazer nada. Valdir Onofre, nós fizemos parte, nós fizemos música para Vila Alzira, um filme documentário do Valdir Onofre, sobre um despejo de moradores de paciência. A música Vila Alzira é minha e do Mauro Reis, que foi um sucesso, apesar da proibição. A polícia estava na rua, lá atrás da gente. Nós fizemos manifestação na rua. Então, a arte, nesse caso, era utilizada, ela tinha um caráter político, cultural, no sentido de confrontar, de acabar com a invisibilidade, tentar acabar com essa invisibilidade. Mas essa ação política se fazia com festa, se fazia com música, com as noites de arte. Como é que foram as noites de arte? Quando você vem para o Panela, a gente também faz isso, que era esse encontro maior, né? Aí juntou poetas, músicos, dançarinos, né? Escritores, pintores. Então virou um negócio muito grande, virou uma galeria de arte. Então, como é que faz para isso ser mostrado? Ou através da noite de arte, é uma das formas. Se continuar fazendo os trabalhos nos trens, nos clubes, nas ruas, poesia nas ruas, tal. Agente poema, que você falar poema em todos os lugares do Rio de Janeiro, nas escolas públicas, tudo isso era proibido. E a gente fazia. E com o Panela ele é alicerce, porque por ser muito maior, né? Muitos grupos reunidos, isso dava uma visibilidade muito interessante para todo o movimento. E com uma qualidade, apesar do confronto, apesar do realismo, que a gente chamava de realismo socialista na época, essa arte que foi produzida foi uma arte de muita qualidade. Se você pegar as músicas, se você pegar, né, Álvaro? Se você pegar os poemas, você vê que tem a qualidade. Não são panfletários. Alguns até são. Essa música, por exemplo, eu escrevi a letra da Vila Alzira, o Cubaú, é um panfleto para discutir uma questão de uma realidade local, né? E nacional, aquela questão do despejo. Sim. Porque a gente achava que ele estava nisso, que a arte tinha que ter essa função. Entendeu? Que outras músicas você fez e participou, além de Vila Alzira, que você lembre? Foi muita coisa assim, não dá para não sei, alguma coisa, né? Eu tenho que ir aos poucos lembrando e passar.
Existe um acervo, as pessoas têm um acervo, isso tem que ser mostrado. Essa nossa questão, por exemplo, quando eu falei a questão da finitude, eu acho que a finitude é da relação analógica com a nossa história. Nós estamos ainda muito analógicos. Nós temos medo, o movimento tem medo da digitalização, tem medo do cyber espaço cultural, tem medo do podcast, tem medo da live. As pessoas estão invisíveis. Se você não fizer isso, você vai morrer. Vai acabar e ninguém mais vai ver. Ninguém mais vai saber. Se não tiver essa perspectiva de você pegar essa realidade, que é a realidade tecnológica que é real, ela não é a perversa, só perversa. Ela tem aspectos muito interessantes que você tem que abordar. Em 79, eu entrei para a UERJ, entrei por sindicato dos bancários, entrei por esse grupo político, ainda clandestino, e entrei para o Panela. E eu só aprendi a fazer política no Panela, o resto não me ensinou nada. Porque eu aprendi no Panela uma coisa interessante. Pela primeira vez eu tive contato com a tolerância, o que é tolerância e o respeito à diferença. Isso me marcou muito, acompanhar isso. Você participou das noites de arte? A minha participação com o Panela foi muito tangencial. Se eu declamei, foi 1 ou 2 vezes, mas eu consegui, até porque eu já estava lá na UERJ, lá, fazendo um montão de eventos, fazer um montão de chamar o Panela para bons eventos. Por exemplo, eu levei o Panela para um evento lá no Adesão Alves. Comecei com a adesão, eu falei, tem um grupo aí, podemos levar ele no teu evento? Aí ele falou assim, não, pode. Aí levamos fomos por lá, esperamos o Adesão chegar. Quando a Adesão viu lá não sei se foi o Marcos Andrade, tudo de Rastafari, ele coçou a cabeça e chegou para mim e falou assim, o que a gente combinou mesmo? Eu falei, o pessoal fala do trabalho e depois é contigo mesmo. Aí começamos. O cara, na verdade, ele foi ficando de boca aberta. A gente fez o que ele falou, falamos do trabalho, tocamos 1 ou 2 músicas, e na hora de acabar ele falou, não, vocês esperam aí. Panela terminou o programa com ele. Ainda fez um comentário sobre uma música do Moisés Costa, que o Bebeto gravou. Ele falou, o Bebeto acabou com a sua música. Também levei o Panela no evento do Prata da Casa, lá na UERJ, em que o pessoal arrasou lá no evento. A coxa acústica cheia. E esse programa está gravado? Aí não sei. Foi lá na Globo. Adesão Alves era amigo da madrugada. Aí teria que... Acho que a gente nunca nos preocupamos de pedir essa gravação. Aí é uma questão de... Agora, também fale pra gente da sua relação com os livros. E que livros também você pôde ver no Panela, né? Alguns poetas lançaram livros. Como é que foi isso? E você ficou ligado nesses livros? Não ficou ligado? Como foi? Eu fiquei ligado. Como era muito mais tangencial, eu aparecia, mais de vez em quando. Eu lancei meu livro de poesia, Olhando Através da Lama. Eu não me considerava um poeta, só consegui escrever poesia quando li o Alex Polari, que eu tentava escrever aqueles versos alexandrinos, e eu não conseguia sair dela. Aí quando eu li aquele livro que inventaram cicatrizes, aí eu comecei a escrever, e os poemas que eu escrevia eram declamados. Foi o que aprendi com Panela, já fazer poema para ser declamado. Então participei de 1 ou 2 vezes, fiz alguns eventos fora com Panela, como já falei, tem mais alguns, só que não estou lembrando. Em determinado momento, foi montada uma verdadeira gráfica na garagem lá de casa, sobre uma mesa de ping-pong, onde era feito o alceamento dos livros. E os 2 primeiros livros eram Parceiros nos Trilhos e nas Trilhas, de Sidney Cruz e Jorge de Almeida. E depois o segundo livro foi do Lúcio
Lúcio E Gênesis. e Gênesis. Eu não lembro agora o título. E depois teve uma coletânea dos poetas do Panela, que eu acho que era Labirinto das Águas, não é isso? Que é uma capa cor de abóbora. Isso, né? Labirinto das Isso Águas. tudo foi montado por um rapaz que montou uma verdadeira gráfica dentro lá da garagem, que nunca funcionou como garagem, ninguém tinha carro, mas tinha uma gráfica, né? Eu não me lembro, era um rapaz que tinha uma gráfica no Rio Comprido, mas ele montou uma gráfica especialmente para esses livros. Marta, como foi a sua aproximação com o Panela de Pressão? Como você conheceu o Panela de Pressão? Bom, foi há um tempo atrás, né, gente? Foi namorado, o namorado me levou e tal. Mas assim, eu lhe digo que foi uma aproximação muito bacana, porque assim, me abriu a cabeça de uma forma que, para a arte, para a política, eu nunca vi, eu estou até hoje buscando grupos que trabalham com cultura, que unam arte e política tão lindo como Panela de Pressão fez. Eu estou até hoje buscando, e eu não vi. Arte e política e educação também, né? Tinha um trabalho muito bonito, que lá na Nascimento Gurgel tinha muita criança naquela rua. Então, tinha um trabalho bacana ali com eles, entendeu? Junto com a Associação dos Moradores. Então, assim, e lá também, quando administrou o Teatro Armando Gonzaga, foi um trabalho muito lindo que se fez de educação, de arte e de política, entendeu? Então, iniciar uma pessoa, uma criança, um jovem, a política é uma coisa muito, muito forte. Por favor, fale mais um pouco sobre o Teatro Armando Gonzaga, como foi isso, como é que se deu esse momento, como é que o Panela de Pressão fez essa ocupação, né, do Armando Gonzaga. Então, o Armando Gonzaga, eu acho que foi o primeiro movimento que se fez no Armando Gonzaga foi o teatro na praça, abrindo as portas, levando o teatro para a praça. Ali eu conheci Lena, Xandu, né? Conheci uma galera que trabalhava ali no Armando Gonzaga, no Marechal Hermes, né? Bento Ribeiro. Então, conheci muita gente de arte ali e eles entraram abrindo as portas e saindo com arte para a praça. Aquela praça, quase ninguém usufruía do espaço ali. E nas noites de arte? Você participou das noites de arte? Como foi isso? Manifestação artística assim na veia. Tinha teatro, música, poesia, a dar com pau, entendeu? Poesia, teatro, política, conversar. Aliás, as letras de poesia eram políticas, não tinha como não ser, né? Nessa época, em plena ditadura, então a gente falava sobre isso, todo mundo falava sobre isso. Os poetas falavam sobre isso. Mas já me disseram que você cantava. Cantei. Fizemos um show com os nervos à flor da pele, o nome do show, que saudoso Rubens Santana participou, lindo demais o show, com direção do próprio integrante do Panela, Sidney Cruz, e vários integrantes do Panela. E aí, correu aí, foi para circo, foi para teatro, foi para rua, né? Aliás, para rua, o povo tem que ir para rua. Cadê a percussão? Alto, nunca sonhia, cantando triste guerra solta, com carro já
Comida ao fogo, banho esquentada, ternura no corpo. Subiu distante, trem atrasado, desastre na linha. Comida ao fogo, banho esquentada, ternura no corpo. Subiu distante, trem atrasado, desastre na linha, na linha. Na linha de você, mata, pô. Soltar, não calejada, salário em minha caristia. Vai! Matando com fogo, vai esquentar. Kundera, 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 eu. Kundera, 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 kundera. É aqui, ó. Kundera, 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 eu. Kundera, 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 eu. Agora vamos improvisar, né? Vai. Atenção, hein? Artesanato, artesanato.
Ave Uma música da Helena Pablo. Mas essa música tem uma história muito interessante. E eu precisava contar para vocês. Obrigada. Coração. E assim, eu não toco violão, não sei tocar violão, eu dou meu jeito. Então vocês também têm que me aturar. Vocês têm que me aturar. Então assim, tá, eu tô brincando, mas existe uma coisa que é a maneira como quando eu dei a minha declaração, quer dizer, expliquei o que era panela para mim, eu quis dizer exatamente isso, a inspiração. É inspiração em todos os sentidos da vida, começando pela música. Entendeu? E aí quando eu voltei, essa história da música é o seguinte, foi o ano de 2002, houve uma borrasca em Madrid, eu vivia lá. E assim, eu fiquei com a porta com 2 metros, ela ficou até 2,5 metros de neve, a gente não conseguia sair. E aí eu liguei pro meu irmão, aí ele falou assim, Helena, eu preciso limpar minha casa, porque se eu não limpar, eu vou ser multado, cara. Pô, ele tinha 2 entradas, uma saída, eu só tinha uma, então eu tava meio pegado assim na história, né? Aí eu falei, cara, pô, tá bem, então eu vou pro Brasil desse jeito aqui, fiz uma música, né? Nesse inteirinho assim, que meu irmão não foi lá tirar a neve, eu fiz a música. Aí quando cheguei aqui no Rio, eu falei pro velho Cassiano, que sempre foi meu mentor, ele fez música pra mim, agradeço por demais, dentro do meu coração, todo o amor que eu recebi, que eu pude dar a ele. Então tem uma música que eu fiz, como eu disse a vocês, quando cheguei lá no Rio, mostrei pra ele, ele falou, porra, que música? Eu falei, velho, eu fiz um chacundum. Aí ele falou pra mim assim, porra, o chacundum tá lindo, velho. Aí ele tá lá arrumando o cigarrinho dele. Aí falou assim, porra, Helena, mas é o seguinte, tu fez um chacundum pra esse filho. Eu vou falar um negócio pra você. Você me escutar? É claro, velho, você é meu tio. Pô. Aí o cara falou o seguinte, Helena, todo chacundum que se preza sempre tem um xalalá. Aí, velho, eu tive que fazer o xalalá. Xalalá, xalalá, oh, oh, xalalá, xalalá, oh, oh, xalalá, xalalá, oh, oh, xalalá, xalalá. De repente aconteceu algo raro dentro de mim. Eu sempre me senti. Foi quando te encontrei e vi que o teu olhar queria me mostrar a resposta pra essa paixão. Te encontrar foi o melhor que passou no meu coração. Mas não se esqueça, baby, tudo é possível, basta acreditar no nosso amor. Xalalala, xalalala, oh, oh, xalalala,
Xananala, 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 vem cá comadre. Xananala, xananala, mas como sempre sonhar, faz parte da ilusão de um pobre sonhador. Sempre vou estar com a lembrança do teu olhar aonde quer que eu for. Por isso passe o que passar, nada vai mudar o que eu sinto por você. Não tenha medo, meu bem, você pode acreditar, eu sempre vou te amar. Oh, oh, porque somos o céu e a terra. Porque somos as águas do mar. E tudo que for, porque tudo é possível. Basta acreditar no nosso amor. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara. You gotta be, you gotta be, you gotta be, oh. Mas como sempre sonhar faz parte da ilusão de um pobre sonhador. Sempre vou estar com a lembrança do teu olhar aonde quer que eu for. Por isso passe o que passar, nada vai mudar o que eu sinto por você. Não tenha medo, meu bem, você pode acreditar, eu sempre vou te amar. Oh, oh, porque sou do céu e da terra. Porque sou as águas do mar. E tudo que for, tudo é possível. Basta acreditar no nosso amor. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara. Aí, cadê a galera pro xalalá? Eu quero ouvir. É emocionante, você não sabe o quanto. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara, xananara, oh, oh. Xananara, xananara, oh, oh. Xanana, xananara. Oswaldo, como é que foi o seu contato com o Panela de Pressão? Você conheceu, né? Como você chegou até o Panela, se aproximou, né? Teve notícias? Como é que foi isso para você? Bom, eu sou nascido, morador até hoje, 80 anos em Padre Miguel. Então, era obrigado a sair de lá para buscar os contatos em todo lugar que fosse possível. Bem, eu me envolvi com um grupo de Caxias chamado Grupo Tal, que montou um trabalho chamado Saco de Canudos, que resultou num prêmio Mulher Especial. Eu era o diretor musical, escrevia a trilha sonora do trabalho. Também trabalhava na época com Marcondes Mesquil, porque a gente andava muito na Escola de Teatro Martins Pena e a repressão na época era demais. Era demais. Né? Teve um dia que a repressão bateu dentro da Escola de Teatro Martins Pena, deu um tereré lá tremendo, né? Mas hoje, né,
estamos assim, entrando numa boa primavera, eu digo, Dona Solange não venceu, seu Wilson não venceu. Para quem não sabe, quem foram esses dois personagens, eram as figuras que chamavam a gente para ir lá, para a Marinha, para obrigar a gente a montar os trabalhos, para poder apresentar para eles poderem dar o aval deles. E rebentou muita gente. E panela de pressão nada mais é, nada mais foi e continua sendo. Isso é interessante, continua sendo, porque é o grito de resistência, né? Representando todas essas vozes surdas que estão andando por aí, que alguns não têm coragem de falar. Tem vontade, mas não tem coragem. Tem vontade, mas não tem expressão. E a panela de pressão está cozinhando esse feijão, né? Que esse país precisa dessa alimentação cultural para mudar toda essa porcaria que está aí. Tá? Então, na minha condição de música, a minha vida inteira, só trabalhei com isso, né? Estava agregado lá em Caxias com o pessoal, mas assistia trabalho do pressão. Não dava para... Ou eu trabalhava na noite para poder comer, né? Ou ia engrenar num outro tipo de trabalho, né? Então eu tinha que ter uma escolha. E fiz uma escolha, mas eu sabia que, né, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal estava em efervescência, sabia das coisas, sabia das pessoas, né? E tocando a vida desse jeito. Hoje, muito bom estar conseguindo esse encontro, né? Essa troca de memória, porque o brasileiro, dizem que o brasileiro não tem memória, o brasileiro tem memória sim. Eles continuam fazendo essa safadeza que eles fazem aí com o povo, né? De querer fazer uma lavagem cerebral, né? Mas a resistência continua. A resistência continua. Para quem quiser, para quem puder, né? Eu fico até muito agradecido por ter sido convidado para fazer esse depoimento, né? Porque no meio dessa estrada, nesses meus 80 anos, eu vi muita gente cair, né? Então, em memória desses que caíram, né? Em memória desses que lutaram e não conseguiram nada, né? É que eu, sempre que posso abrir a minha boca para falar alguma coisa, né? Eu falo. Estou aí, realmente, obrigado, né? E panela, eu acho que essa pressão tem que continuar. A panela tem que ser representada. Qualquer casa tem panela, qualquer casa tem, né, essa expressão de cozinhar seu conteúdo, né? Então, eu acho que a gente, não importa se os cabelos estão ficando brancos, mas está chegando gente, né? Vamos dar vitamina para essa gente nova poder chegar. Essa gente nova está precisando de vitamina, né? Então, eu acho que precisa ter esse englobamento, né? E a poesia não morre, a música nunca vai morrer, né? A decisão de opinião, a resiliência não vai terminar, né? Eu acho que é por aí. Hoje, dia 20 de setembro de 2025, estou aqui porque em 1979 foi a primeira noite de arte no quintal do Jorge. A lembrança é tão clara na minha mente, onde as pessoas se confraternizaram, onde nomes como Moisés Costa, vários, que talvez eu não vou me recordar agora, mas foi uma noite maravilhosa. Se eu chamar o Rubinho Santana,
Presente! Deus chama Delson Júnior, o que é que vocês respondem? Presente! Se eu chamar Big Otaviano, Presente! Bem, panela de pressão. Aonde chegava, chiava, cozinhava, dizia ao que tinha chegado. Todos eles, Marco Andrade, que está aqui, e outros músicos e poetas. Por isso que tem uma mensagem para falar. Sem poesia não há vida. Então, a minha lembrança, depois Oswaldo Cruz, onde começou, como Juca falou, o mundo de vários músicos, onde se encontravam, onde colocava a sua música, a sua poesia, onde Oswaldo Cruz foi o momento de artesanato, onde as pessoas colocavam o seu conhecimento de arte, música, poesia e arte. Então, essa trajetória, ela é extensa. Eu vou lembrar de vários momentos. Xerenarte, aonde nós acampamos, onde nós fizemos história em Xerém. Foi um final de semana onde tudo aconteceu, desde o caldo de cana no moinho. Gente, isso tudo tem algo assim tão particular na vida de cada pessoa que lembrar o que é que para mim não morreu e o que foi panela de pressão. Eu citar nomes aqui é difícil. Foram várias pessoas, vários músicos que passaram. Agora, precisamos lembrar que hoje nós vivemos realmente na vida de informática e precisamos, se a gente quer, ampliar esse mundo para que não caia na mesmice, como disse nosso Juca. Por quê? Estamos vivendo momentos difíceis e naquela época as letras, as pessoas falavam de política, falavam nas suas músicas de política, de vida, do social, e a gente continua fazendo. Mas a gente precisa falar sim, a gente precisa continuar sim, para que isso não seja somente hoje esse encontro, porque viver é preciso, falar é preciso, e aí cai no que eu penso com relação aos músicos que não tiveram tanta visibilidade, que não tiveram uma carreira, que não tiveram, sabe, ser reconhecido, ser falado. E hoje vejo assim, penso de Moisés Costa, penso do Rubem Andrade. Rubem Andrade! Presente! Então, a gente precisa sempre, ou a gente continua se encontrando e resgatar, ou a gente vai ser só um dia que vai ser uma festa. Eu sou Salete e lembro claramente de todas as coisas que aconteceram. Se hoje eu sou artesã, é muito por tudo que passei.
Se eu tive um companheiro que é poeta, é tudo que eu também vivencio na minha vida. E bato palma para todos. A memória da gente é também a memória de outrem. E eu trago outrem Jorge, que eu acho que é um nome importante, né, do Panela e que me tocou, me atravessou bem como amigo. Foi uma das pessoas que promoveu essa aproximação junto com Zé Luiz Reis, que é meu vizinho, moramos em Bangu, no mesmo condomínio, no mesmo conjunto habitacional popular. E a gente troca muito essas memórias. Eu acho que a minha contribuição nesse depoimento vai ser mostrar como que o Panela, na metáfora usada aqui pelo Oswaldo Rosário, estava num fogão de muitas bocas, né? Porque tinha a Panela fazendo os seus trabalhos, e eu fui numa dessas sim, provei do vinho tradicional e da inebriante noite de arte, e assim, mas ao mesmo tempo nós sabíamos que estava acontecendo a Feira da Poesia, passa na praça que a poesia te abraça, os movimentos da Zona Oeste, que eu só fui descobrir mais depois sobre eles, porque eu moro metade da minha vida na Zona Oeste, na outra metade na Baixada Carioca, ali em Ricardo de Albuquerque, que é a entrada da Baixada, que ainda não é muito Zona Norte também, é uma área assim, mas eu me comuniquei muito com a Baixada por isso e com a Zona Oeste por ser fronteiriça. Então, na Zona Oeste, os movimentos do Grupo MOA, que até hoje tem representatividade, o ETA, os grupos de a Garra Suburbana, que eu recolhi depoimentos, inclusive, do próprio Juca, Desmaio Público na Baixada, né, com Moduan e companheiros, César Rai e tantos outros. Quer dizer, esse movimento dava uma efervescência, que eu não vou conseguir gravar a frase que eu capturei de uma fala do Marquinhos de Andrade no Facebook, o Marquinhos de Andrade, que é uma pessoa importantíssima nesse movimento, né? E ele coloca que é uma frase de o quanto mais suburbano, mais integrado com a cidade como um todo, porque a gente sofre de uma coisa muito esquisita no Rio de Janeiro, as pessoas não circulam, não gostam de circular. Eu sou fundador de um espaço cultural em Santa Cruz, que é a Casa da Rua do Amor. A gente recebe gente de fora do Brasil, ficam hospedados lá, que fazem questão de se hospedar, e tu convida alguém da Zona Sul ou Norte, um pouquinho mais acima, e não, que Santa Cruz, que isso, não vai. A gente não circula, né? E essas energias de quintais, essas do Panelas de Pressão, se comunicou com muitos quintais à sua época, e são gestores de ideias como a Casa da Rua do Amor, Mulheres de Pedra, na Pedra de Guaratiba, um espaço fantástico, a Era do Rádio em Sepetiba, o Museu Casa do Bumba Meu Boi, do Jericinó, Raízes do Jericinó. Todos esses espaços de quintal têm sua gênese, né? Na verdade, um nome bom também, Gênese, tem sua gênese nessas inspirações que nunca há marco zero, né? Na verdade, a Panela também sofreu influências, que era bom que alguém aqui dissesse quais, né? Para trazer aquilo que até certo ponto tinha de ineditismo, mas também tinha de inspiração. Qual a inspiração do Panela? É legal a gente saber qual. Eu estou trazendo os que jogavam junto nesse tabuleiro que é a cidade, com capilaridade, buscando tentar alcançar todo o tecido da cidade, porque a gente vive, é uma fala já um pouquinho cansativa, tal, da cidade de partida, mas quem é da Zona Oeste, como eu, já estou há mais de 30 anos vivendo lá, sabe o quanto que dificulta o trânsito, né, para vir para essa parte da cidade mais próxima do centro, né? Então, durante muito tempo, nós estávamos realmente impedidos, o que me fez escrever um poema chamado Estou Morrendo de Zona Oeste, mas com todas as outras coisas boas que também há nisso, mas que há uma certa
um impedimento, né, de realizações. Numa cidade que não se comunicava em si, melhorou bastante, há que se dizer, com o último projeto de transporte de mobilidade, que foi o BRT. Mas aqui, sem trazer essas questões, a gente ainda tem muito para fazer essa cidade ser um tecido só. E o Panela de Pressão, na minha vida, foi uma inspiração forte, e eu pude colocar isso nos espaços que eu trabalhei e que eu fundei também. É isso. E você consegue dizer um poema para gente? O poema? Um poema. Um poema, sim. Já que moramos no intestino da cidade, sejamos ao menos viscerais. Um brinde ao Panela de Pressão. Nelson, então, como é a sua experiência com panela de pressão? Vamos dizer, a minha experiência com panela de pressão é pré-panela de pressão, posso dizer assim. Eu estudei no ensino médio com Eduardo Nascimento, né? E era meu grande amigo, foi um dos meus maiores amigos. E depois o Eduardo entrou para panela de pressão. E a gente já tinha antes uma experiência de fazer encontros de festas que as pessoas tocavam suas músicas, né? Desde o ensino médio. E quando ele entrou para panela de pressão, ele era muito meu, eu passei a acompanhar o Panela de Pressão. Estive aqui nesse quintal, em 1979, na primeira noite de arte, né? E eu morava aqui perto, eu morava na Vila da Penha também, e passei a ficar cada vez mais próximo das pessoas. Jorge Nascimento, que morava nessa casa, e fui me tornando amigo de várias pessoas. E frequentei muito lá em Oswaldo Cruz, né? Nascimento Gurgel, não é isso o nome da rua? Isso. Ia lá toda semana nos ensaios, ia todas as noites de arte. Me lembro das noites de arte em Sulacap, que foi uma grande noite de arte em Sulacap, com frio danado, mas a casa lotada de gente, fizeram uma grande fogueira. Frequentei muito o Armando Gonzaga, né? Acompanhei muito esse trabalho. E aí eu vou fazer um referencial que o Luiz falou aqui mais cedo. Em 79 eu entrei para o curso de jornalismo da UFRJ, na Praia Vermelha. E foi assim uma relação para mim de certo impacto, porque eu, suburbano, crescendo no subúrbio, vivendo no subúrbio a vida toda, comecei a conviver, dividir espaço com pessoas que eram só da Zona Sul, que cresceram na Zona Sul, e que se tornaram minhas amigas. Mas eram pessoas que tinham resistência a vir para o lado de cada cidade. Então, para mim, ficou muito mais claro, que eu até escrevi artigo sobre isso, que essa é uma cidade dividida. E não é dividida por cor, por religião, só isso. É dividida por classe social, né? E o Panela de Pressão era uma expressão de um segmento de classe importante dessa cidade, né? Que ser suburbano não é só uma questão geográfica, é uma questão muito social e econômica. E de pertencimento, a gente cria pertencimentos, né? Onde a gente vive, onde a gente nasce, onde a gente cresce, os amigos que a gente faz. Claro que isso não impede de fazer pertencimentos em outro lugar, mas o Panela de Pressão, para mim, era um lugar muito de pertencimento, de identificação com as pessoas, de identificação com o meu sentimento de ser, né? Isso foi muito importante. E, claro, tinha poesia, tinha arte, tinha coisa. Eu me lembro, talvez alguns aqui não se lembrem, de fazer noite de arte em Marechal Hermes, o Lúcio estava lá, de fazer a noite de arte do lado de fora do teatro, para que as pessoas pudessem participar, né? Eventos do lado de fora do teatro. O teatro estava lá à disposição, mas o evento do lado de fora trazia mais gente. E não precisava cobrar ingresso, né? A arte tem que ser levada onde estiver, quem não pode pagar também, né? Então, para mim, isso foi muito importante. E, claro, eu, depois desse tempo todo, eu fiz grandes amizades. Lúcio está aqui, Gênesis de Anúncio, Jorge Almeida, Eduardo Nascimento, que infelizmente nos deixou recentemente. E nós éramos muito próximos, principalmente Eduardo, mas éramos, vamos dizer assim, amigos e irmãos, né? A gente estava sempre junto. Me tornei amigo da família dele toda. E foi o Eduardo que me levou para o Panela, né? E o Panela me inspirou em muitas coisas, né? Inclusive, recentemente, quando eu estava fazendo o meu projeto de doutorado, eu escrevi um artigo, até entrevistei alguns amigos aqui,
sobre essa experiência do Panela como contraponto ao que alguém falou aqui, que era um momento muito grande naquela época de efervescência de movimentos se formando. E existia um movimento muito forte na Zona Sul do Rio de Janeiro, chamado Nuvem Cigana, de bons poetas, mas que era uma coisa muito individualista. Não tinha essa pegada que o Panela tinha de ser um movimento que fala de quem está do nosso lado, fala do outro, né? Fala do vizinho, fala do que está do meu lado. Esses caras, não os critico por isso, pela formação deles, mas o foco era muito o meu umbigo, né? É o meu existencialismo, não é talvez porque eles não enfrentassem as dificuldades que nós, suburbanos, enfrentamos a vida toda, né? E as paixões amorosas desse tempo, e os namoros nesse tempo, também aconteciam? Com certeza, com certeza. Eu tive um só caso, mas não vou... Não. Nada não. É só saber se tinha ou não tinha. Não vou abrir a mão aqui. Alguns colegas aqui sabem, né? Mas porque a vida continua. É que isso faz parte da vida, né? Claro, a paixão faz parte da vida. O Panela de Pressão era paixão. Paixão pela vida, né? Por que é que as pessoas se juntam para fazer tudo aquilo que faziam, com trabalho, com tempo, com não sei o quê? Porque é paixão. Paixão pela vida. A vida que pulsa, né? O Ferreira Goulart me dizia que a arte existe porque a vida não nos basta, né? E é isso, a arte existe porque a vida não nos basta. Não nos basta trabalhar, ir para casa, pagar as contas, né? Ter um marido, uma mulher, criar os filhos. A arte é fundamental, né? Então, e o Panela de Pressão, quando eu comecei a conviver com Panela de Pressão, eu tinha 18 anos. Estava até a questão que você falou da política, eu sou ateu há muitos anos, mas estava envolvido com o pessoal do movimento Grupo Jovem da Igreja Católica, que era um movimento militante da teologia da libertação, e a gente fazia isso, eu fazia cineclube, fazia algumas coisas, depois eu descobri com o meu amigo Gênesis que ele já fazia cineclube também em Campo Grande, então a gente tinha coisas comuns, né? Nós estávamos em pontos diferentes, em momentos diferentes, mas tinham coisas comuns. E o Panela juntou essas coisas em comum, né? E tem pessoas que eu já conhecia, Moisés Costa eu já conhecia antes, porque Moisés Costa tocava num grupo com o meu vizinho do lado. Né? Então foi essas coisas. Eu acho que o Panela, se eu resumir aqui, foi juntou vários desejos, vários sentimentos que estavam pulsando naquele momento, né? Desejos políticos, desejos culturais, desejos artísticos, desejos de representação, desejos de pertencimento, de identificação com o outro, com o do lado, né? Eu falei agora há pouco aqui com o Luiz, né? Essa coisa que eu sinto esse pertencimento, dizer Carlos Drummond de Andrade dizendo assim, Itabira, sobretudo cresci em Itabira. E aí eu digo, nós todos nascemos no subúrbio, sobretudo crescemos no subúrbio. E mesmo que a gente deixe o subúrbio nunca vai nos deixar, né? Eu canto porque o instante existe, e nele a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. É um poeta. Cecília Meirelles. Palmas para todos nós, palmas para todos vocês, artistas, pessoas que gostam da arte, palmas para todos nós. Em 2019, eu defendi uma dissertação na Fundação Casa de Rui Barbosa, com o título Zona Oeste do Rio, Ocasos e Alvoreceres, um estudo sobre arte, cultura, memória e cidade. E eu tive o prazer de ter o Mário Chagas, o professor Mário Chagas, na banca, entre outras pessoas, Lia Calabri, que era minha orientadora, Flora Suskind, né? E algumas pessoas, assim, alguns professores. Assim. Esse capítulo falava, essa dissertação tinha um capítulo, um conteúdo bastante expressivo sobre o que eu pude colher, né, de dados sobre o Panela de Pressão por conta de ser um desses espaços de uma casa suburbana de arte, cultura e memória,
que eu criei uma categoria dessas casas suburbanas de arte, cultura e memória e política, que estavam, podemos citar muitas. No outro dia encontrei o pessoal da Fábrica de Acari, que é um espaço igual, e saíram de Acari e foram para Maricá. O pessoal do Casarte também é uma outra experiência importante que tem que ser falada agora. Mariana acabou de falar e eu lembro do Casarte, Flávio Lima, com essa experiência de quintal e de espaço cultural, de sedes, de centros culturais para tantas coisas, né, ligados ao fazer cultural da comunidade, ao fazer cultural das potências artísticas da cidade. Aí eu lembro e trago inspiração de que uma figura muito importante da época de ouro da música, que é o Cláudio Honor Cruz, foi um professor voluntário de muitas das pessoas que estão, inclusive aqui, né, que ensinou instrumentos gratuitamente na sua casa em Pilares. Fizemos uma entrevista e uma homenagem a esse nome de uma geração tão anterior à nossa, que atua na formação desses artistas. Então, olha, mais uma casa, a casa do Cláudio Honor Cruz. Como é importante essa relação, e por isso que Panela de Pressão recebeu uma importante atenção nessa minha dissertação. O nosso mote é o mesmo. Qual a sua relação, qual a sua memória, que vivências, experiências você tem com Panela de Pressão, e o que você nos pode contar? Nossa, menino, são tantas emoções. É muitos anos. Mas uma coisa é certa, quando eu assisti o primeiro, não foi o primeiro apresentação, né, do Panela, mas sim uma das apresentações, eu tive presente, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, quantos compositores se apresentando no palco, né, com diversos estilos, diversas, sabe, maneiras de seu pensar musical, e aquilo pululava, né, aquilo era uma coisa, uma efervescência, os teatros do Rio de Janeiro, sabe, os teatros das universidades, cara. Eu toquei em todos, eu já não sei nem mais, eu sei que a gente expandia trabalho, a gente conseguia, e não havia internet, né, brother? Então, quando eu vi pela primeira vez, aquilo me chocou, assim, abriu minha cabeça de eu ter visto coisas, assim, impressionantes, pessoas com uma qualidade, sabe, muita gente, essa gente tem que ser lembrada, essa gente tem que ser conhecida cada vez mais, por favor, sabe, e isso me deixou, ali começou a Lena Pablo um divisor de águas ali. Eu achei que eu entendi, assim, na minha vida, que eu precisava continuar vivendo essas coisas, participando dessas coisas, mesmo porque a voz da galera toda aqui sempre foi maravilhosa. Sempre mandou o seu recado, sempre tocou, sempre fez o seu melhor. E a palmas é para todos esses e aqueles que não estão com a gente também. Sabe? Todos nós contamos. Contamos essa história de ter visto, assistido, modificado a vida por causa de coisas que viu e ouviu, e que até hoje eu canto. Mas olha, canto com muito amor. Eu estou honrada, muito obrigada por vocês me darem a oportunidade de estar aqui, fazendo aí essa voz livre aqui para todo mundo, aonde for. Eu sou isso aqui, e é isso que eu acho. Não pode, tem que continuar. E muito. As memórias suburbanas, conta pra gente. Então, eu nasci e me criei ali em Roça Miranda, ali num miolo, antes que ficava na fronteira com Honório Gurgel, com Bento Ribeiro, com Marechal, enfim. Aí era vizinho contemporâneo de Mário Chagas, de Jorge Dangó, Rubens Santana, Cláudio Claro, né, saudoso. E aí a gente tinha um movimento também cultural, um movimento de resistência, né, que era a época da ditadura ferrenha, a gente tinha que ter alguma forma de expressar a nossa
revolta, a nossa inconformidade com aquilo que estava rolando. E aí eu tinha um grupo Pé de Vento, que era o Juca fazia parte, Lelete Couto, vários outros, Gessé Costa, Eduardo, Mauro Reis, e aí era contemporâneo do Panela de Pressão. E aí o Dangó nos trouxe uma vez nessa casa aqui para assistir uma noite de arte. Foi quando eu conheci o Lúcio, isso já há quase, sei lá, 40 anos. Por aí. Então, a primeira impressão que eu tive aqui, eu conheci, sabe, músicos, poetas, sabe, memoráveis, com um potencial assim altamente, sabe, revolucionário, né? Que não era aquela mermice que rolava ali naquelas rádios, né? Estatais ou bancada pela a mídia, né? Então eu me apaixonei. Aí toda noite de arte que tinha, eu voltava aqui. Aí Delson Júnior, presente! Delson Júnior, presente! Aí eu fiz parte do movimento estudantil, fui para a Bahia, levei uma parte do Panela de Pressão, Delcio Júnior e outros elementos, aí foi Rubens Santana, Lelete, enfim, Delcio Júnior e outros que eu não me lembro o nome aqui, e na Bahia nós fizemos lá uma representação no Rio de Janeiro, no encontro da Única e tal, e foi muito legal, tanto é que eu vim embora e uma parte de panela de pressão ficou na Bahia junto com o Pé de Vento e tocando, sabe, a cultura lá. Enfim, panela de pressão é isso, né? É movimento, é arte, é consciência, enfim, é tudo de bom. Tem a pavuna, avunião, logo eu entro numa de gritar pela turma, tudo gente minha, do tempo de sarão, cachumbo, tumor, uns ficaram na esquina, outros o camburão grampeou. Quem a pavuna, avunião, logo eu entro numa de gritar pela turma, tudo gente minha, do tempo de sarão, cachumbo, tumor, uns ficaram na esquina, outros o camburão grampeou. Uns vivem de enxado no bar, outro virou capataz do metrô. Há tempos encontrei um de justiça pelo canal. É onde sei, somente um conseguiu diplomar-se doutor. Vive de enxado no bar, outro virou capataz do metrô. Há tempos encontrei um de filhos postiços cá na Lapa, e até onde sei, somente um conseguiu diplomar-se doutor. E até onde sei, somente um conseguiu diplomar-se doutor. E até onde sei, somente um conseguiu diplomar-se doutor. Mas, Leila, como é você com... Que experiência você pode nos contar com o Panela? Bem que Otaviano, que nós sabemos que você
teve muita aproximação com o Big Sim, querido? foi ele me foi uma pessoa super importante no crescimento mesmo até do que a minha carreira. Ele me ajudou muito a desenvolver coisas que eu não dava muita importância na época, porque sequer eu era cantora profissional naquela época. Eu morava em Oswaldo Cruz e tinha todo esse contato com a família dele, né, do Big Otaviano, o irmão dele, o Antônio Carlos Otaviano, a esposa, a Calu, o Caê, o irmão da Calu. Então tinha todo um contato, uma coisa muito, muito próxima que me fez muito bem. E que me fez olhar para essa cidade partida. Nossa cidade é partida, né? Tem uma cidade que é a famosa cidade maravilhosa, conhecida no Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, e a cidade que sustenta a Zona Sul, que é na qual estamos. E da qual sou muito orgulhosa de ser uma filha de Oswaldo Cruz. Na verdade, Oswaldo Cruz meio Turiaçu, ali quase Rocha Miranda, entendeu? Com a fronteira ali. E foi o Big que me trouxe aqui, com o seu violão mágico. Big Otaviano! Violão mágico, aquela presença sempre poderosa. E através desse incentivo que ele me deu de vir aqui, de conhecer pessoas como Lúcia, eu conheci naquela época, eu lembro de você. Então, isso faz muito tempo, mas está sempre guardado aqui com muito carinho, muito prazer, porque, como eu disse, faz parte do meu crescimento como cantora. A minha história faz parte da minha história também. Então, sou muito grata ao movimento e foi também esse prazer de ver porque naquela época eu já frequentava muito do que acontece do centro para lá. O centro eu chamo a medição, tinha muita coisa já acontecendo naquela época. Eu, na época, fazia jornalismo na UF, então tinha todo um movimento negro, estava começando também, ali na Mediçá tinha acho que era um movimento negro unificado, uma coisa assim que eu frequentei, e tinha o Museu de Arte Moderna, onde a gente se encontrava muito, fiz muita coisa lá, vi muita coisa lá, e tudo tenho parte disso, eu tenho que colocar o Big Otaviano. E vocês aqui que estão representando esse movimento, que já na época era revolucionário, hoje ainda mais, porque nada ou muito pouco mudou, a cidade continua partida, nós continuamos vivendo no que é uma zona que não é considerada fundamental naquilo que é a construção da nossa da ideia do ideário da nossa cidade, Rio de Janeiro, e quem sustenta esse ideário do Rio, o carioca, isso e aquilo, somos nós aqui do subúrbio, porque o Zona Sul, o negócio é outro, completamente diferente. Não tem nada contra, pelo contrário, acho que a ideia é juntar isso, mas que os bois deviam ser nominados. Mas enfim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando desse momento histórico para nós. Eu acho que é uma deferência que eu nem merecia, mas agradeço. Quem sabe durante o continuar da comemoração eu possa ter coragem de mostrar a música que eu fiz com Jorge Cooper. Na época ele chamava Jorge Cooper. Obrigada, senhores. Obrigada e parabéns por tudo que vocês representam. Valeu, Leila. Noite de Arte em Movimento. Estou aqui com o meu amigo poeta Lúcio Celso. Lúcio Celso também pode ser assim. Lúcio é um dos fundadores do Panela de Pressão. Então, Lúcio tem muito o que contar, tem muito o que dizer, viu muita coisa, andou muito por aí, continua andando. Mas, Lúcio, vamos lá. Dentro do nosso tempo possível, fale para nós aí dessa sua aproximação, dessa sua paixão pelo Panela de Pressão. Em 1976, antes de até entrar para a faculdade, eu conheci Moisés Costa numa roda de esquina. Ele e o guru dele, esqueci o nome dele, Ringo, que era maestro, produtor musical. O Ringo nunca mais vi. 2 anos depois eu vi o Moisés aqui. Mas antes desse interim, eu já fazia coisa lá no meu bairro, mas eu era sozinho. Até que eu encontrei uma parceria na faculdade, no Centro Acadêmico Cultural, lá da DCE da UF, e Jorge, depois o Gênesis. O Jorge me convidou para aqui essa noite. Aí eu vim aqui, o quintal falou, Jorge, é muita sueira, mas fizemos assim mesmo. E a partir daí, eu tive um problema sério na minha vida, que eu era arte ou eu era academia. Acabei não sendo nenhum dos dois, mas tudo bem, estou feliz do mesmo jeito. Mas me ensinou uma coisa, que eu vim do catolicismo e hoje a minha religião é a arte. Eu não sou ateu, eu sou religioso pela arte. E, enfim, agora eu gostaria de deixar aqui também uma ideia de daqui servir, não ficar só no passado. O passado serve, o passado é plataforma. Mas eu queria, assim,
uma das ideias, como a gente é idealista, sempre fomos, desse encontro aqui, ser uma alavanca, ser uma cunha para outros, porque nós somos, todos aqui são potências, todos aqui, independente até do grau de instrução, tem muito o que mostrar. E todos reunidos aqui, ainda que não pratiquem nenhuma arte, todos são amantes da arte. Isso a gente é só olhar na internet e ver qual é as postagens das pessoas que estão aqui para você ver o nível de interesse dela. Então é isso. Se a gente puder sair daqui, só a festa já basta. Só a gente olhar na cara das pessoas que a gente há muito tempo que não vê, ou que mesmo que tenha visto ontem, mas tem vontade de abraçar hoje, só isso já basta. Quer dizer, pode bastar. Não será em vão. Mas se a gente puder daqui servir como uma alavanca, tudo bem. Apesar de todas as contradições. Aliás, essas contradições não é exatamente contradições nem antagonismo, mas diferenças que a gente desde o início fez. Aí falaram da diversidade, não só artística, não só de gênero, né? Poetas, teatrólogos e músicos e compositores, né? Mas de atitude, diferente, até de interesse, juntou vários interesses. Tinha macumbeiro, tinha evangélico, tinha católico, ateu, tinha todo mundo se entendia, ninguém brigava com ninguém. E a arte dessas pessoas, inclusive pela sua religião, está presente na nossa obra. Né? Então, é isso. Estou emocionado e acho que não preciso falar mais nada. O Lúcio disse que não quer falar mais nada, ou não precisa falar mais nada, mas eu vou provocá-lo, eu gostaria que ele falasse. Lúcio, mas fale para nós como foi a experiência com as noites de arte, como foi a experiência com o Teatro Armando Gonzaga. Você estava lá, como foi isso? Como foi essa experiência? Mas eu queria ainda mais, agora vem a provocação mais forte. Como é que é a presença do Panela de Pressão lá naquele dicionário do Ricardo Cravolmin? Vou começar pela última. Vou até ser sincero. Foi um equívoco, porque a pessoa que deveria ter feito a redação, digamos assim, não teve tempo de fazê-lo e acabou que eu fiz no calor da hora. E eu não me arrependo porque as circunstâncias da época não me permitiam isso, mas tem informações erradas, informações não exatamente duvidosas, mas parciais. Enfim, eu espero que seja corrigido brevemente. E a outra pergunta... Sobre o Teatro Armando Gonzaga, que você estava lá. O Teatro Armando Gonzaga foi uma experiência que a gente tinha que fazer, porque tudo que a gente tinha feito, nós já fizemos. Nós achávamos, talvez fossem mesmo, digamos assim, o ápice de uma ideia de teatro, uma ideia de poesia, uma ideia de rua, de tentar juntar. Falaram aqui, eu não me lembro quem, sobre a gente sair do teatro e ir para a praça. Exatamente quebrar essa fronteira. E o teatro, só que nós encontramos um teatro se deu um projeto muito bom. Eu acho que 60% ou mais 60% do projeto foi bem sucedido. E tivemos problemas sérios de finanças. O Brasil vivia em crise e os comércios não tinha tanto, do comércio do Marechal Hermes não tinha tanto apoio. E o Estado que estava falido. E nós recebemos o teatro, mexemos, revolvemos aquela terra, e, enfim, era o que nós tínhamos que fazer. Erramos, mas acertamos também, e serviu de experiência para até algumas pessoas que hoje têm até o teatro como profissão. Mas aquilo foi durante o governo de Leonel Brizola, não foi? Sim, foi durante o governo de Leonel Brizola, mas lembra de que a escassez financeira do governo do Estado era muito grande. E nós tínhamos uma proposta, digamos assim, progressista para o teatro, uma proposta popular para o teatro. Aquele teatro ele vivia de peças em fim de linha, tipo caça-níqueis, não tem mais contrato com ninguém, nenhum teatro mais no Brasil no esquente vai para lá. E muita gente boa foi. E teve uma época também do teatro, que inclusive melhorou muito, algumas pessoas aqui participaram disso, foi quando antes mesmo do Brizola, ele se abriu para atividades comunitárias e tal, e algumas pessoas chegaram até a fazer produção lá. O Djavan, no começo da carreira, foi lá. Nesse período,
a partir da experiência que o Gênesis tinha no teatro, o Jorge chegou também a fazer uma produção lá, a gente achou que o teatro seria uma boa ideia. Só nos faltou o financiamento que hoje tem, para, por exemplo, para a Fundição Progresso, Circo Voador. Potência nós éramos, nós não tínhamos dinheiro. E as noites de arte? A noite de arte, digamos, para mim foi mais emocionante, porque era mais livre, né? Você não tinha as restrições do Estado, né? E você sabendo que você não tinha que sustentar, entendeu? Uma estrutura teatral, uma estrutura física. Então era mais fácil, que a gente chegava, a gente invadiu quantos terrenos, a gente invadiu, eu não me lembro quanto, mas eu me invadiu não. Ocupamos por uma noite, ele lembrou, quem foi que lembrou de Sulacap? Mas teve outro, teve um em Irajá e teve um outro, eu acho que em Itaguaí. Entendeu? E nós fizemos noite de arte em muitos quintais que iam e nos apresentavam. E depois nós começamos aí a Associação de Moradores, que foi uma experiência legal. E, concomitante a isso, também me empolgava muito era a rua. Eu vou te contar uma história, você pode cortar, porque no tempo da ditadura, lá antes, já na época da anistia, né, direta já, até mesmo direta já, na anistia, a gente em Nova Iguaçu falava nossa poesia, calçadão, cantava nossa música, a Polícia Federal vinha e ninguém nunca foi preso. Aí nós fomos depois para o calçadão de Campo Grande, falávamos nossa poesia, cantávamos nossa música, encenávamos nossa... e a Polícia Federal tirava foto e nós nunca fomos presos. Depois nós fomos ainda para onde mais? Calçadão de Madureira, também a mesma coisa. Depois Taterro também a mesma coisa. Então, nós, de certo modo, a gente podemos dizer que a gente é meio... Né? que somos nós? Polícia não consegue identificar a gente como um militante político, como uma arte engajada, né? E era um pouco. Mas também tinha muita poesia, tinha muitas outras coisas que a gente falava em relação à nossa sociedade, e não só daquela agonia de se livrar de uma ditadura. E somos amigos ali desde a Escola Técnica Federal, Celso Socorro da Fonseca, numa militância com a poesia. Então, e aqui estamos na casa do Jorge Almeida, na casa do Aljor, e nesse quintal inspirador, nesse quintal no subúrbio, na Vila da Penha, Rua Antônio Browne, número 144, casa da Dona Clô. Aqui morou a Dona Clô. 144 soma 8. Soma 8, a justiça. Infinito se deu, então. Não, mas 144 soma 9, cara, não soma 8. Soma 9, Soma 9, você está me enganando. Soma 9. Soma 9 é o sábio, ou o ermitão, né? Mas vamos lá. Jorge, então conta aí para nós, como é que foi, você que é o nosso anfitrião, mas como foi, como vocês chegaram a esse nome panela de pressão, o sentido dessa panela, que isso também já foi chamada de máquina de guerra. Como é que é isso? É o seguinte, vocês já entrevistaram o Rosário, né? Já falaram com o Rosário. Eu não acompanhei a entrevista do Rosário. Mas é o seguinte, nós estávamos lá nesse período, eu era aluno de Sociologia da UF, vivia num momento muito complicado, a ditadura militar ainda imperava, existia uma resistência estudantil, eu participava do grupo Caminhando, da Tendência Caminhando, que era ligado ao PCdoB. Eu não sei como eu cheguei lá no Cooperarte. O Rosário participava do Cooperarte, o Dangó participava do Cooperarte, o Argeu também participava do Cooperarte, né? Qual a ideia do Cooperarte? O Cooperarte, a gente queria realmente acessar o mercado de trabalho musical. Vários compositores, instrumentistas, músicos novos, né? Novos entre aspas, né? Querendo realmente um lugar no mercado, né? E tinha aquela galera que já estava no mercado e lutava pelos direitos autorais. Então eles estavam sediados lá na Sombras. Aí tinha lá o Milton Nascimento, Ivan Lins e outros caras lá. E eu tinha uma relação maior com o Vitor Martins. Vitor Martins é um parceiro do Ivan Lins, né? E tinha um lá, e não sei como o grupo se constituiu lá, teve como sede lá a Sombras, que era a Cooperarte.
Era um movimento realmente que a ideia era esse modelo, o modelo antigo, que até hoje se reproduz, né? Que é colocar um artista já consagrado, já dentro do mercado, e um artista emergente. Então a gente fazia essa dobradinha, né, Rosário? Então realmente lá eu participei da produção de alguns shows. Show do Djavan com a Aderson Luiz, e o show do Sérgio Sampaio com o Argel Ramiro Ó. Eu realmente escrevi o release do show do Djavan. Quando eu fui ouvir o Djavan, eu falei, porra, tô ouvindo o Djavan, tô ouvindo o Gilberto Gil. Aí depois, agora, recentemente, ele falou que ele teve uma grande influência do Gilberto Gil. Aí o seguinte, então nós ficamos lá na Cooperarte, né? Aí realmente aquele processo não progrediu, nós achamos que nós estamos performando bem lá. Aí nós resolvemos sair da Cooperarte, né? Aí o Jorge Dangor falou para mim, pô, a gente tem que fazer um modelo, uma coisa semelhante ao que a gente fazia lá na Cooperarte, mas uma coisa focada no subúrbio. Porra, os caras lá têm uma panela, e a gente aqui tem que ter a nossa panela. Eu falei, porra, cara, a panela só se for de pressão. Não é só se for de pressão, cara. Aí ele falou, tudo bem, então vamos lá, vamos tocar isso aí. Aí começamos a tocar. E aí nasceu o nome Panela de Pressão. Panela de Pressão. Foi uma imposição minha que a panela tinha que ser de pressão, não poderia ser qualquer panela. Então eu falei, a gente vai reproduzir aquela panela? Não podemos. Você está contra aquela panela, então a gente tem que fazer uma panela diferente daquela panela, pô. Embora sendo suburbana, a gente tem que fazer outra panela. Vamos fazer uma panela de pressão. Aí o Dangor tinha relação com Valdir Pé de Vento, tinha relação com Moisés Costa, com Cláudio Claro, aí fomos chamando Rubinho também, foi chamando essa galera e fomos formando. Eu, como estava na UF, estava no movimento estudantil, estava ligado lá ao DCE, eu já fazia um trabalho cultural no DCE. Aí eu chamei o Gênesis, chamei o Lúcio, né, aí veio essa galera, né, vamos dizer assim, da resistência política, né? Isso juntou com essa galera que estava fazendo música, né? Querendo apenas adentrar o mercado fonográfico, né? Aí deu essa mistura, cara, deu esse caldo aí da panela. Em alguns momentos existia uma contradição, né? Alguns músicos queriam realmente acessar o mercado, né? E os caras da poética estavam querendo fazer a agitação cultural política, né? E nós fomos até um certo ponto e depois houve uma separação, cada um foi para sua carreira solo. Como é que o Marquinho Andrade chegou nisso? Porra, cara, eu não sou muito bom de memória não, cara. O Marquinho, cara, como o Marquinho chegou, cara? Eu tenho depoimento para falar sobre a performance do Marquinho, como que ele performou no grupo. Mas como o Marquinhos chegou, não sei, cara. Pô, o Eduardo Nascimento. O irmão dele estudava comigo, o Jorge Nascimento. Então, o Eduardo chegou, o Sapato, chegou tudo pelo Jorge, o Claudinho. Aí eu não sei como é que o Marquinhos chegou, mas o Marquinhos chegou. O Marquinhos chegou e o Marquinhos cresceu muito, evoluiu muito no grupo, né? O Marquinhos chegou no grupo, era uma pessoa muito assim, contida, né? E de repente o Marquinhos começou a evoluir, começou a crescer, começou a se expressar, começou a performar de uma forma muito potente, né? Então isso aí, agora como que ele chegou, cara? Eu não sei como que ele chegou, cara. A minha memória, eu não sei se agora quanto ao Amaral, acho que ele que trouxe o Amaral. Ele baixou no grupo. Eu não sei como que ele chegou, cara. Ele baixou. Foi uma entidade que baixou. Eu não sei. Se manifestou no grupo. Agora o Juca chegou, num dado momento houve uma fusão entre a SEIS, que é a Cooperativa dos Escritores Suburbanos, e o Panela de Pressão. Aí entra a Juca, entra a Sidney, entra o Luiz Henrique, entre outros caras que... Essa é uma pergunta importante que o Luiz Vaz já fez. Não sei se é isso que ele quer agora dizer. Você ia falar, Luiz? Não, eu ia perguntar se naquele livro da Heloísa Teixeira... Agora é Buarque de Holanda. Se que ela traz a questão dos poetas chamados da periferia e tal, se teve um acesso, chegou até o Panela, alguém do Panela foi catalogado. Naquele livro tem eu, Gênesis,
Opa. e Sidney naquele livro dela. Que é um Aquele livro dela. Tem um livro da Luísa Buarque, o Gênesis vai falar melhor do que sobre isso aí. Mas nós estamos lá no livro, nesse livro aí. Eu, Gênesis e Sidney. Até o Sidney sacaneou o Lúcio. O Lúcio falou, eu não estou, porque eu não estou nesse livro. Aí o Sidney falou, você é o Outros. Porque o Amaral tem essa prática, o Amaral nos trabalhos dele, ele coloca a gente como os outros. Isso é minha treta com ele, é por isso. Que ele fala em Sidney Matos, fala em Gil do Hora, fala em Sérgio Natureza, e quando chega o Marco de Andrade, ele diz os outros. Aí eu briguei com ele, falei, porra, que porra é essa, Amaral? Porra, Marco de Andrade, teu parceiro, as melhores músicas que você tem é com o Marco de Andrade. Não é com Sérgio Natureza, não é com Gil do Hora, não é com porra nenhuma, cara. Falei, cara, o cara é Marco de Andrade, cara. Então você não pode botar um cara como outros, cara. Aí minha treta com ele foi essa, cara. Nós não somos os outros, cara. Nós somos potência, cara. Tem que compreender a nossa potência, cara. Os caras não compreendem qual foi a nossa potência. Aí nego fica, porra, o cara foi lá no programa do Jô Soares, do Sapato, falou no Zeca Pagodinho, que jogou bola com o Zeca Pagodinho, enfermeira com o Zeca Pagodinho, e não falou no Panela de Pressão, cara, onde que ele se criou, onde que ele se projetou. Tá. O Vavá também foi no programa da Futura, Canal Futura, também não falou no Panela. Ele é um cara que participou conosco em vários eventos. E os caras acham uma cegueira muito grande, os caras não compreenderam a potência do Panela, cara. O que eu vi o depoimento do Nelson, muito procedente, que está expresso isso, cara. E outros caras não compreenderam. Então essa é a minha treta. E a minha treta com o verbete do Panela, que aquele verbete, ele desidratou a potência política do Panela. Verbete da onde? No dicionário Cravo-Albinha. Até que agora, na versão online, foi suprimida. Não aparece mais o verbete do Panela, na versão online. Mas o que acontece? Que eu acho que os caras desidrataram, não compreenderam a potência política do Panela. Então o que acontece lá é um grupo de artistas que participaram no subúrbio carioca, fizeram noite de arte, fizeram um show, fizeram não sei o que, não sei o que lá. Porra, mas os caras perderam uma dimensão que expressa, que diz o que é o grupo. Os caras realmente baniram, entendeu? A minha briga com os caras foi essa. Eles desidrataram a potência política do Panela. Isso você poderia dizer, eu gostaria de dizer, que é uma disputa de memória, portanto. Nós estamos falando aqui de uma política de memória e uma disputa de memória, né? Porque esse apagamento é um apagamento, ou uma tentativa de apagamento do Panela de Pressão. E o que nós estamos fazendo aqui é o reverso disso. Perfeito. Então é isso aí, cara. Colocado aí. Eu não vou dar um depoimento. Eu sou e não sou Panela de Pressão. Eu participei e não participei do Panela de Pressão. Eu participo do Panela de Pressão por meio do meu amigo. Na verdade, eu tenho, antes de tudo, antes de ser Panela, eu sou amigo do Jorge. Então, pela amizade com o Jorge, é que eu entro e atravesso o Panela em alguns momentos. Tem momentos em que eu estou colado no Panela, tem outros momentos que eu não estou, né? Então, eu tive presença em Xerenarte, estive lá. Eu estive em Xerenarte pela amizade com o Jorge. Na verdade, a minha entrada no Panela, a minha participação do Panela, tem a ver com uma relação de amizade profunda. Eu tenho amizade pelo Jorge, né? Então, essa nossa amizade, ela foi se construindo e foi atravessando o tempo do Panela. Eu recebia notícias do Panela pelo Jorge, pô, que bacana isso e aquilo, tá? Vi os livros, né? Labirinto das Águas, Parceiro no Trilho e nas Trilhas, e outros livros, e vi aquilo, acompanhava aquilo ali, fizemos poemas juntos, o que não é muito comum, parceria de poema, não é parceria música e poesia, é parceria de poema, né? Então,
E isso fez essa nossa aproximação. Eu estive aqui nesse quintal inúmeras vezes, talvez até centenas de vezes, com a Dona Clô. Né? Com Dona Clô. É importante a memória da Dona Clô. Né? Porque foi aqui, né? Eu vinha para cá, estudante da Escola Técnica Federal Celso Foucault da Fonseca, onde nos conhecemos num pé de árvore, embaixo de um pé de árvore, dizendo poesia. Dizendo poesia para provocar os inspetores da escola. Um dos poemas que nós dizíamos era um poema do Fernando Pessoa. Era só de sacanagem que a gente dizia. Eu sou um técnico, mas só tenho técnica dentro da técnica, fora da técnica eu sou um doido, com todo o direito de o ser. Ouviram? Não me pegue pelo braço, não gosto que me pegue pelo braço. Vão para o inferno sozinhos, ou deixe-me sozinho para o inferno. Já atropelei o poema, mas não faz mal. Mas o que importa é que foi essa, na verdade, a minha aproximação com o Panela é uma aproximação de amizade. Né? A minha relação com o Panela é atravessada pela a minha amizade com o Jorge Almeida. Então, é isso que... Então vocês formam uma panelinha. Formamos uma panelinha dentro da panela. Mas a nossa panela também é de pressão. Mas isso é importante. Aquela menorzinha. Mas isso mas isso me parece que é importante também nesse momento de registros e depoimentos, que assim, como nós temos uma amizade de mais de 50 anos, portanto. Né? Aí, mais de 50 anos de amizade. E fomos chegando, e com isso fomos fazendo novos amigos em comuns e tal. Mas como também o espaço do Panela, eu não ouvi isso aqui, mas sei que isso estava presente nas várias falas, né? Mariano mesmo, na sua fala, deixou isso ali. O Panela também foi um movimento de produção de amizades. Pode ter produzido tretas, produziu tretas, mas também produziu amizades. Né? Então, isso é importante. Você estava tão preocupado com as paixões, só um momento. Também produziu namoro. Também produziu namoros. É verdade. Eu queria fazer um comentário aqui. Concordo. Esse tipo de relacionamento é uma fraternidade, né, de afinidade. Nós somos afins, né? Mas eu quero só fazer uma contestação a alguns textos, algumas frases que estão aqui. Nós não somos periféricos. Suburbano não é periférico. Nós estamos no centro da cidade, na região metropolitana, onde tem a maioria da população. Esse discurso de periférico é um discurso contra nós, contra os outros. É o discurso da burguesia branca contra nós. A mídia reproduz isso. E eu posso falar isso, que eu trabalhei muitos anos na grande mídia. Nós não somos periféricos. Vamos barrar essa história de dizer que nós somos periféricos. Nova Iguaçu não é periferia. São João de Meriti não é periferia. Caxias não é periferia. Vila da Penha não é periferia. Pavuna não é periferia. Talvez Recreio dos Bandeirantes seja periferia, mas ninguém chama Recreio dos Bandeirantes de periferia. Recreio dos Bandeirantes está muito mais longe do centro da cidade que Caxias. E nós não somos periferia. Nós somos o cerne dessa cidade. Certo? Como dizia Fernando Brant na música do ficar de frente para o mar de costa do Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Presente sempre. Viva a música, viva a poesia, viva a arte. Sim, eu estou tão cansado, mas só pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la. A minha grande, a minha grande, a minha pequena. A minha imensa obsessão. Minha grande obsessão, a minha honey baby. Baby.
baby, honey baby, minha honey baby, oh honey baby, 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 baby. Ando tão a flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele, seu olhar por na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele, meu desejo se confunde com a vontade que nem sei. Ando tão a flor da pele, minha pele sem fogo e um juízo final. Barco sem fogo, sem luz, sem vela, cavalo sem cela. Todo mundo vai sair, Sou sem nome, menino bandido, às vezes um deserto, outro suicídio. Honey baby, honey baby, 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 baby. John.